A partir de agora, a Bragança FM destaca a participação de Lincoln Xavier, que é especialista em marketing político e campanhas eleitorais. O Lincoln é autor de livro, o Lincoln tem aí um curso que está sendo preparado para ser disponibilizado para todos os interessados da área, que deve chegar no mês de novembro. Fala, Lincoln, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Cláudio, Demétrios, ouvintes. Mais uma quinta, graças a Deus. Estamos aqui para poder interagir, poder falar um pouco sobre política, sobre eleição, sobre campanhas eleitorais. E vamos já começar reafirmando o nome do curso, quando começa, como as pessoas se inscrevem, porque o pessoal tem me perguntado bastante. Que bom, Cláudio. O curso, o lançamento do curso está programado para o dia 12/11. E acredito que lá para o dia 28, 25 de outubro já começo a divulgar ele. Mais umas 2 semanas já começo a fazer os preparativos para o lançamento. Nome do curso? A Máquina de Campanha. Máquina de Campanha. E tudo vai ser online, né? O curso é um curso online, hospedado numa plataforma de cursos online. E direcionado para que público? O foco do curso, Cláudio, ele é um foco para assessores, coordenadores políticos e candidatos também. Apesar de eu achar difícil um candidato querer sentar no computador e fazer um curso, mas ele também é voltado para candidatos, pré-candidatos, assessores e coordenadores políticos. Às vezes pré-candidatos a vereador, deputado estadual, deputado federal, que são mais inexperientes, estão começando, eles falam, bom, eu preciso ter alguma noção prática e nada melhor do que você tratar com quem entende. Quantas campanhas você já participou, Lincoln? Até 2024 foram 31 eleições, Cláudio, 30... onde eu participei diretamente, coordenando e sendo gestor da campanha. Né? Quem vai se candidatar ano que vem, vou repetir aqui uma pergunta para você, está atrasado se não começou a trabalhar já ou ainda há tempo de, digamos, acertar o cronograma? Cláudio, você sabe que virou uma chavinha. Dia 4 de outubro, a gente esteve a 1 ano da eleição. A gente está a 1 ano da eleição. Né? Então, atualmente, hoje é dia 8, né? Hoje é dia 9. Hoje é dia 9, então a gente está aí praticamente a menos de 1 ano da eleição. E parece que virou uma chavinha, parece que essa data, porque foi uma data que foi comemorada, inclusive. Né? Porque dia 4 estamos a 1 ano da eleição e dia 6 fez 1 ano que os políticos eleitos o ano passado estavam no cargo. Né? E, coincidentemente, dia 6 é o dia do prefeito. Então, acho que tem uma mobilização nas redes sociais de prefeitos, de vereadores, colocando nas redes sociais, hoje é dia do prefeito, ou hoje estou há 1 ano, faz 1 ano que eu me elegi, né? Ou outros dizendo, a eleição é o ano que vem, estamos a 1 ano da eleição. Né? E parece que virou uma chavinha, que a partir daí a gente está vendo uma mobilização maior. Essa semana aqui eu vi uma mobilização maior. Eu cubro política há 34 anos e, confesso, eu ignorava a tal da data dia do prefeito. Ou o dia do prefeito, eu não vou negar para você, eu conhecia a data, mas eu nunca vi essa efusividade para querer comemorar o dia do prefeito. Né? Eu nunca vi igual foi esse ano. E eu nunca vi também os prefeitos ou os políticos eleitos comemorando que faz 1 ano que eu me elegi. Isso aí foi uma novidade também, né? Do jeito que foi. Um detalhe interessante da região é que Tuiuti deve ter nova eleição em dezembro. Está o julgamento online do caso do Amarildo e os 2 primeiros votos já foram para não aceitar o recurso dele. Em não aceitando, essa é a tendência, eleição nova será marcada e, segundo as pessoas que eu chequei, a tendência é que seja em dezembro. Você participou, chegou a orientar políticos para campanhas assim, fora de prazo? Cláudio, por incrível que pareça, na terça-feira me procuraram, de Tuiuti, não vou dizer o nome para não ser desagradável, para dizer sobre a eleição, dizendo, Lincoln, vai ter eleição aqui em Tuiuti, precisamos contar com você aqui, né? E a previsão lá que os candidatos sejam o Careca, que é o atual prefeito interino, né? O filho do Amarildo, ou o genro do Amarildo, alguma coisa, com o vice Pedrinho, que era disputou como prefeito. Era o ex-prefeito, disputou como prefeito, perdeu, Pedrinho do Adão, lá do Passa Três. Né? Então parece que a eleição vai ser uma eleição
entre dois candidatos lá. E quando acontece isso, é muito diferente de uma campanha em período normal para uma campanha temporão assim, Lincoln? Ô, Cláudio, no começo do ano eu escrevi um artigo falando de eleições complementares, né? Eleições suplementares. E, inclusive, esse artigo ele acabou sendo republicado em várias páginas. Se você procurar no Google aí, você vai encontrar. E porque esse ano aqui, a previsão é da gente ter 72 eleições suplementares no Brasil, só esse ano, né? Essa é a previsão. E cada vez esse meu artigo eu vejo ele subindo no ranking das buscas, né? Porque eu trago ali o que acontece numa eleição suplementar. A eleição suplementar ela é completamente diferente da eleição normal, a eleição ordinária. Primeiro que geralmente ela dura de 30 a 40 dias, né? E segundo que você pega um período onde a sazonalidade do eleitor está completamente fora da sazonalidade do Brasil. Então, a sazonalidade municipal, os eleitores não estão pensando em eleição. De repente, o TSE julga o caso, caça o prefeito que foi eleito ou o prefeito interino para ter nova eleição, e a população acorda de um dia para o outro sabendo que vai ter uma eleição daqui a tantos dias. Exatamente. E tem uma situação que, quando nós temos essa questão de eleição suplementar, evidentemente que até Bragança teve uma expectativa de que poderia acontecer, sim, mas o prefeito Edmilchedi venceu lá no TSE por unanimidade. Ainda há um recurso ao STF, porém, esse número que você falou, 77 no Brasil? 72. É uma média alta ou uma média baixa, alta. Lincoln? 72 eleições suplementares a gente não teve entre 2020 e 2024. Então, em um ano só, se você tem uma previsão de 72 eleições suplementares, é muito alto. Eu acredito que a gente já teve, se não me engano, 30 eleições suplementares nesse ano aqui. Acredito que começou, as primeiras foram, não vou lembrar, mas foi ali no Vale da Ribeira, foi as primeiras eleições que aconteceram em abril. Depois, em maio, a gente teve mais uma leva de eleição. Aí não teve no estado de São Paulo, teve fora do estado de São Paulo. Em junho, a gente teve várias no estado de São Paulo, inclusive teve Mongaguá, que eu me lembro. Mas eu sei que está acontecendo, cada mês tem uma leva de 5, 6 eleições no Brasil inteiro. Estamos recebendo aqui Lincoln Xavier, especialista em marketing político e campanhas eleitorais. Ele está na nossa programação todas as quintas-feiras. A estratégia para uma eleição dessa, evidentemente, é diferente, né, Lincoln? A estratégia é diferente. Eu costumo dizer que a estratégia de eleição suplementar, ela é uma estratégia muito mais de mobilização, de você convencer o eleitor que tem uma eleição, convencer o eleitor de ir votar e convencer o eleitor de votar no melhor candidato. Então você tem um trabalho ali de mobilização onde a campanha, principalmente nas cidades pequenas, a campanha de WhatsApp ela é muito forte, né? A estratégia de tráfego pago ela é muito forte. E é um tiro curto, então você precisa fazer muito barulho. A eleição suplementar geralmente acontece muito barulho, muitas caminhadas, muitas carreatas, muitos fogos. Tem que usar. Tem que fazer. Eles fazem muito barulho, porque você precisa acordar o eleitor. O eleitor está num momento onde ele não espera eleição. O eleitor espera que vai ter eleição ano que vem. De repente, a gente fala assim, daqui 2 meses vai ter eleição em Tuiuti. O eleitor fala, pô, de novo? O que aconteceu? E como a gente vai ter eleição ano que vem para os cargos de deputado estadual, federal, governador, senador, presidente da República, numa situação colocada como essa de Tuiuti, que há a tendência que o Amarildo de Lima, que foi impedido pela justiça de concorrer, ele consiga lançar um outro candidato, você falou que provavelmente seja o filho dele, né? Algum familiar. Ou Careca, que é o irmão do Nandi, que hoje está como prefeito, se elegeu vereador, foi presidente da Câmara, agora prefeito interino. Provavelmente sai aí com uma certa vantagem. Você acredita ser uma boa estratégia envolver os pré-candidatos a deputado estadual e federal na luta agora, em Tuiuti, por exemplo? Ô, Cláudio, como a gente, cada dia que passa, a gente está mais próximo da eleição ano que vem, isso aí acaba acontecendo naturalmente. Os candidatos a deputado, eles acabam apoiando os candidatos a prefeito, os concorrentes dessa eleição suplementar, para poder aparecer e automaticamente eleger o seu candidato, o candidato do seu partido, para esse candidato ou apoiar na eleição para deputado ano que vem. E quanto mais próximo da eleição do ano que vem
acontece uma eleição suplementar, mais isso vai acontecer. Mais o interesse de deputados, senadores, até governadores, nessas eleições suplementares, ele aumenta, porque isso acaba virando um termômetro para a própria eleição deles. Exatamente, é uma coisa que tem que ser muito rápida. Nesse artigo que você escreveu, você deu ali algumas estratégias vencedoras em eleições suplementares. Isso. Transferência de capital político, como que isso pode acontecer? A transferência de capital político, vamos lá, vou dar um exemplo prático usando o Tuiuti, porque a gente está falando de Tuiuti. O Amarildo, ele foi eleito, ele participou da eleição e teve uma boa votação. Ele venceu as eleições lá se a situação jurídica dele estivesse correta, legal. Ele agora não vai poder disputar, porque ele é o causador da eleição. Então, geralmente, o causador da eleição ele não pode disputar a eleição suplementar. Mas o capital político dele, em apoio àquele que ele vai lançar como candidato a prefeito, é muito forte. Então, isso na eleição suplementar ele tem mais força do que numa eleição ordinária. Aí você sugeriu foco total na figura do candidato. Lá, por exemplo, tem a figura do atual prefeito, que também é candidato. Isso. Porque geralmente, numa eleição ordinária, Cláudio, existe um período de transição. Geralmente, um prefeito que vai fazer a sucessão, ele lança um candidato e ele demora para lançar esse candidato para fazer o candidato ganhar mais corpo, né? Então, numa sucessão, o candidato a prefeito, numa eleição ordinária, o candidato a prefeito, ele leva um certo tempo para lançar o candidato dele, para colocar o candidato dele na rua, o sucessor dele na rua. Numa eleição suplementar, isso aí não acontece. Você já vai ter que colocar o candidato. A primeira foto da eleição suplementar é o candidato que tem um capital político abraçado com o candidato dele. Nós estamos falando sobre eleições suplementares. Lincoln Xavier está com a gente aqui na programação da Bragança FM. Nessas dicas você diz que a equipe tem que ser enxuta e tem que ter um comando estratégico e tem que ser eficiente nas ruas. Cláudio, a estratégia de campanha enxuta eu defendo geralmente, eu defendo em todas as eleições, né? Para não eleições grandes, de capitais, de governadores, mas as outras eleições, ela tem que ter uma estrutura enxuta, para não virar bagunça. E a eleição suplementar é a mesma coisa, né? Tem que ter uma estrutura enxuta para poder ser organizada e você conseguir passar a mensagem de 30 dias. Porque se em 30 dias se você não começar a campanha com uma estrutura enxuta, para poder organizar ela em 30 dias, numa estrutura gigantesca você não vai conseguir organizar ela em 30 dias. E uma campanha sem método, sem métrica, sem matriz de organização, ela não vence a eleição. E como explicar para, por exemplo, o Tuiuti lá, o atual prefeito, Careca, irmão do Nandi, que vai concorrer na eleição, de que usar a máquina é crime? Porque você tem uma disputa, cidade pequena, ele é o prefeito, ele vai ser o candidato, vai tentar ganhar e ele tem que se acostumar que ele não pode usar a máquina administrativa para fazer campanha. Cláudio, isso aí, que ele não pode usar a máquina administrativa ao seu favor, isso aí não é só em eleição, né? Isso aí está no dever do homem público eleito, né? Esses dias, um candidato falou assim um pré-candidato, ele me consultou e falou para mim assim, Lincoln, cara, lá na minha cidade, todo mundo sabe que eu compro voto. E se eu mentir, falar que eu não compro, aí que a turma não vota em mim. Então, minha campanha, minha narrativa tem que ser que eu compro o voto, cara. Ele falou isso? Falou isso. Falei, como que você resolve isso? Eu falei, puta, cara. Não, não existe, você tem que negar. Ele falou, não, mas eu não posso negar, porque se eu negar, eu passo por mentiroso. mas ele chega a falar isso publicamente na campanha dele? Ele colocou essa situação para mim. Ah, entendi. Né? E eu falei para ele assim, cara, eu não vejo saída para isso. Se você não pode negar, não tem saída para isso. Mas você compra voto mesmo? Ele falou, cara, e pior que eu não compro voto. Isso aí é uma intriga da oposição. Olha só, então ele ganhou a fama de ser o cara que compra voto. Meu pai era assim, meu avô era assim, eu sou assim. A gente sempre dá um dinheirinho, seja no período da eleição ou seja fora da eleição. A gente paga um gás, a gente paga uma conta de luz. Compra um remédio. Compra um remédio. Isso é natural, da caridade nossa. Mas chega na eleição, eu não vou parar de fazer. Se eu já faço isso os 4 anos, por que eu vou parar na eleição? Porque é crime.
Seria a resposta para ele, Eu né? falei para ele, ó, eu não tenho uma resposta para te dar agora. Ele ficou desapontado. Fala com o advogado. Lincoln Xavier conversando com a gente, mas olha, o tema específico de hoje é que falta menos de um ano para a eleição do ano que vem. E aí, como é que você, que é, por exemplo, presidente de partido, tem que trabalhar? Porque eu vejo que caberia aos presidentes de partidos serem os líderes de estratégias dessas agremiações. Ou você não vê assim, Lincoln? Na prática não é assim, né, Cláudio? O líder de partido, ele é uma figura estratégica de consolidação de candidaturas. Mas geralmente não é ele que vai pensar a estratégia, não é ele que vai pensar a mobilização, não é ele que vai pensar a agenda. Ele vai ficar por trás ali para fazer com que o partido dele consiga lançar bons candidatos, eleja bons legislativos, eleja bons executivos e trabalha para isso. Então a gente tem presidente de partidos a nível estadual, municipal e federal. Geralmente um líder de partido, um presidente de partido municipal, ele acaba se envolvendo mais com a campanha. E às vezes acaba até acumulando uma função de presidente de partido, coordenador e às vezes candidato. Eu já vi presidente de partido ser candidato a prefeito e coordenador da campanha. Perdeu. Que aí ele acumula tanta responsabilidade numa campanha que ele quer fazer tudo e esquece de pedir voto. Então, se você pegar Bragança, nós temos aqui exemplos de que, por exemplo, o prefeito, ele é presidente do partido dele e tem o comando de mais 4, 5, 6 partidos. Você pega o Basílio Zequini, presidente do PSD, o partido que teve o Zé de Lima como candidato e ele como vice ficaram em segundo lugar. Aí você vai e tem os partidos menores. Aí você pega o PRD na Câmara, que está com 2 vereadores. Aí você pega o PSD, que tem 3, o próprio União Brasil, que tem mais 3. Então, eu quero insistir nessa tese. O presidente dessas agremiações não deveria ter uma participação, digamos, mais efetiva? ô Cláudio, quem trabalha comigo, quem trabalha comigo, sabe que eu sempre oriento durante uma eleição municipal, geralmente na eleição municipal, que o presidente de partido, se ele for candidato a alguma coisa, ele se afaste da presidência para ele poder exercer a função de candidato. Se ele é coordenador da campanha, ele se afasta da coordenação para ele poder também ter uma função estratégica geral, porque se ele é coordenador da campanha e presidente de um partido, ele não pode exercer as duas funções, porque senão ele vai puxar sardinha, no popular, mais para o partido dele. E isso vai gerar uma certa ciumeira dos outros partidos. Então, o que eu oriento nas campanhas eleitorais é sempre isso. Ó, deixa a presidência até passar a eleição, depois você volta, para dar uma isonomia maior na sua candidatura. Como que o marqueteiro, o especialista em marketing político pode ajudar, digamos, um pré-trabalho para a eleição que ocorre daqui a quase um ano? Isso a gente já está fazendo, né? Hoje mesmo eu tive uma reunião de 3 horas, e a reunião online reunião de 3 horas presencialmente, ela já cansa. Reunião online de 3 horas cansa mais ainda. E justamente nessa linha, né? O deputado, no caso, ele é um deputado que trabalha muito, ele viaja muito, atende muita gente e não tem tempo de produzir um vídeo para a rede social, não tem tempo de pensar numa estratégia de agenda, ele vai fazendo. Isso que eu falei para ele, cara, você precisa primeiro organizar a sua vida. Primeira coisa, você quer começar a sua pré-campanha agora, organiza a sua vida. Tem uma agenda pré-estabelecida, estabeleça durante a semana onde você vai de segunda a domingo, não faz na loucura igual você está fazendo. Você pega o carro, pega o motorista, coloca no carro, vamos hoje para Rondonópolis, amanhã vamos para Sinópolis. Faça isso estrategicamente. Você está indo para a cidade que você não vai ter voto. Os números mostram que você está indo numa cidade, você não vai ter voto. Mas por isso que eu estou indo, para ver se eu tiro uns votos. Falei, cara, você tem que concentrar a sua energia onde a tendência de voto para você é maior. Porque a sua eleição ela vai ser pautada em 20% das cidades onde você conquistar voto. Não nas 100 cidades que você está indo buscar voto. Pesquisas eleitorais, não vou dizer eleitorais, mas qual é a importância de se utilizar pesquisas qualitativas, direcionadas para a orientação de quem quer disputar uma eleição agora, faltando um ano para a eleição? E aí, Cláudio, continuando, aí eu vou pegar o gancho de falar de pesquisa.
eu passei a situação. Você organiza sua vida. Você organizou sua vida, você tem aqui um diagnóstico do que você tem que começar a fazer desde agora. E o diagnóstico, ele traz para você uma orientação que vai te colocar na linha. Então você não vai poder mais, não que você não vai poder, mas os seus passos daqui para frente tem que ser estratégico. Tudo que você for fazer na vida, você tem que pensar por quê. Se você postar um vídeo na rede social, você tem que saber o porquê, qual que é o objetivo daquele vídeo, por que você postou aquele vídeo. E aí, Cláudio, é o que eu falo, a eleição ela é pautada em três situações. É o diagnóstico, é a estratégia e a narrativa. Para fazer o diagnóstico, a gente precisa usar pesquisas qualitativas, pesquisas quantitativas. Hoje, as redes sociais, a web, o mar aberto da web, ela te traz uma pauta grande de informações para você montar um diagnóstico. Então, antes de fazer uma pesquisa qualitativa e uma quantitativa, eu tenho um método que eu chamo de diagnóstico premium, que eu faço um scrap. O scrap é uma raspagem das redes sociais. O scrap é uma raspagem em mar aberto da web. Então, tudo que está na web e é público, eu consigo captar aquela informação e transformar num pacote de dados, principalmente quando é candidato, porque todo candidato é homem público. E quanto mais a pessoa é uma pessoa pública, uma figura pública, mais os dados na web dela são abertos. Então, eu pego esse pacote de dados, monto um diagnóstico em cima desse pacote de dados, já tenho ali uma prévia de como está a situação política do candidato. E aí a gente faz uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa quantitativa, uma entrevista de profundidade para afinar ainda mais a estratégia, principalmente em relação ao território. Fez o diagnóstico? Monta a estratégia. Montou a estratégia? Aplica as narrativas para poder ganhar, disputar a eleição, consolidar a imagem através de uma narrativa que reflita a sua realidade. E eu queria que você enfatizasse mais um pouco como é que esse povo banca essas pesquisas, porque dizem que é caro. Ô, Cláudio, vou dar um exemplo aqui. Um diagnóstico, vou dizer por mim, um diagnóstico digital, o diagnóstico premium, que eu chamo, que é o diagnóstico digital, onde a gente pega todas as informações de web, redes sociais, WhatsApp, são pacotes de dados que a gente faz um diagnóstico. Esse diagnóstico, ele custa 20 vezes menos do que uma pesquisa de campo, de você contratar um instituto para ir a campo com entrevistadores e fazer uma pesquisa de porta em porta. Então, o diagnóstico premium, ele é uma primeira base para você ter uma noção de como está a sua vida política, a sua imagem política. Né? Se você tem dinheiro para investir numa pesquisa maior, e hoje os recursos, se não forem próprios, você não consegue fazer? Comece pelo diagnóstico premium. Faz o diagnóstico premium vai trazer para você um nível de informação que é 80% assertivo. Que as pesquisas quantitativas e qualitativas, elas vão confirmar aquilo, vão completar os 100%. Mas hoje a tecnologia está tão avançada que o diagnóstico premium, através das informações nas redes sociais, ela acaba trazendo uma bagagem, uma quantidade de dados tão grande que dificilmente, se você for um bom analista, você erra na estratégia. Há um ano da eleição, ou um pouquinho menos, qual é a hora exata, vão te perguntar isso, e eu vou fazer essa pergunta já, do candidato, do pré-candidato escolher o partido? Olha, eu sou pré-candidato a deputado estadual, ainda não tenho certeza que partido vou ficar. Qual é a melhor hora? Qual é a hora exata? Qual a dica que você dá da escolha do partido? O limite legal para um candidato, para um pré-candidato, escolher um partido é 6 meses antes da eleição. Se não me falha a memória, será dia 4 de abril de 2026. Mas, objetivamente, acredito que aí até março de 2026, você já deva ter em mente qual partido você vai. Isso já tem observado entre os pré-candidatos que não têm mandato e estão escolhendo os partidos, praticamente, acho que a maioria que conversa já sabe para qual partido vai. Né? Falta só aquela formalização de assinar a ficha e o nome dele aparecer no filial web. Mas o prazo legal é final de comecinho de abril. Esse é o prazo legal, 6 meses antes da eleição. Mas essas conversas têm que começar de agora. Porque para escolher o partido, eu oriento muitas vezes quem me procura. Você vai escolher um partido, primeira coisa, o partido vai te dar fundo eleitoral. Se você não negociar isso com o partido, agora,
Lá na frente, a hora que você for bater na porta do partido, pedir fundo eleitoral, não vai ter. Então, hoje, se você vai escolher um partido, vincule a sua filiação com o fundo eleitoral, que aprovaram agora vai ser de 4 bilhões, né? Beleza. 4 bilhões. 4 bilhões para os candidatos fazerem as suas campanhas eleitorais. E já que tem, use. Eu sou dessa opinião. E linha de corte, porque quando o cara vai, o homem ou a mulher, o candidato ou a candidata vai escolher um partido, ele quer jogar com alguma chance de ganhar. Então você pega ali grandes players, pega hoje o PSD do Kassab, o PL ligado à direita, o PT da esquerda, o PSB, esses partidos, dependendo da situação, da cidade que a pessoa mora, ele vai ter uma linha de corte ali maior ou menor. E o marqueteiro também orienta isso, Lincoln? Eu procuro orientar, Cláudio. Quando eu faço um trabalho, o meu trabalho é buscar a vitória. Eu costumo dizer que eu aprendo com a vitória, eu não aprendo com a derrota. Porque se eu faço um trabalho para o candidato perde, dificilmente eu vou saber onde estava a derrota. Ele perdeu por conta do quê? Mas se ele ganhar, eu vou saber porque ele ganhou. Porque o meu método estava certo. Mas se eu aplicar meu método e o candidato perder, eu não sei dizer ao certo, né, com 100% de certeza, onde ele perdeu. E para o candidato ganhar, eu acredito que passa pela escolha do partido, passa pela escolha da linha de corte de votos, passa pela projeção de votos que ele pretende buscar, passa pelo território, ou seja, qual a base que ele vai usar para captar voto, passa pela análise temática social, qual o tema que ele vai buscar na eleição, se ele vai ser um candidato animal, se ele vai ser um candidato da saúde, se ele vai ser um candidato à educação. Então tem tudo isso que passa ali, que é o começo de tudo, Cláudio. Você tem que pensar nisso tudo antes de escolher um partido e você partir para a pré-campanha. Quem está hoje no mandato, deputado estadual ou federal, tem mais chance de levar a eleição do que quem vai se candidatar pela primeira vez? Com certeza, a lei eleitoral, o sistema democrático, isso acredito que seja no mundo inteiro. Quem tem mandato tem os privilégios de se eleger. Tem a vantagem de se eleger. Então, isso é uma característica da democracia, porque quem faz as leis da democracia é justamente quem está no poder. E quem está no poder puxa uma sardinha ali para o lado dele na hora de formalizar uma lei. Então, as leis eleitorais, ela favorece quem está no poder. Não tem como negar isso. Ao menos de um ano da eleição, você conseguiria afirmar quem serão os nossos candidatos a governador e presidente da República? Afirmar é meio impossível, né? Existem algumas tendências, né? Diante da instabilidade que a gente está, né? Mas eu já até gravei um vídeo sobre isso, eu fiz uma análise que, na minha opinião, o Tarcísio é candidato. Por mais que ele diga que não é, por mais que ele dê declarações que não vai ser, para mim ele vai ser candidato, porque presidente da República contra o Lula, presidente da República. Então, Tarcísio será candidato a presidente, essa é a análise que eu faço, e cada dia que passa, isso demonstra para mim que está consolidando mais ainda. A vice Michele Bolsonaro? Aí a vice eu já não tenho essa leitura de quem pode ser, porque a vice ela passa ali por acordos políticos, ela passa por uma negociação política que não envolve o desejo de alguém, envolve o desejo de um coletivo. Mas eu acredito que a Michele está no páreo, Flávio está no páreo, Zema está no páreo, Ratinho está no páreo. Acredito que esses nomes estão no páreo para poder ser candidato a presidente e também poder ser candidato a vice de alguém. E o próprio adversário já definido, Luiz Inácio Lula da Silva, representando o PT e buscando a reeleição, o seu quarto mandato, ele já elegeu o Tarcísio como seu adversário. Já elegeu. Os ataques... Por diversas vezes, ele já deu declaração, inclusive pública, sobre isso, que para ele o adversário dele é o Tarcísio. Então ele também joga bem o jogo político, né? Então ele tira uma dúvida do colo dele e joga uma dúvida no colo do adversário. Enquanto o adversário fala que não é, ele fala que vai ser o... Mas eu fiz a análise, estava falando que eu fiz essa análise, gravei um vídeo sobre isso, porque eu acredito que o Tarcísio é candidato a presidente. Porque o entorno do Tarcísio, isso não é uma decisão só dele, é uma decisão do entorno. E todo o entorno do Tarcísio é favorecido
com a candidatura ao presidente dele. Por quê? Vamos lá. Primeiro que ele sai do governo de São Paulo em final de março, começo de abril, e deixa uma cadeira pro vice dele, que é do PSD, Felício Ramute, assumir uma cadeira. PSD favorecido. Ricardo Nunes vai querer ser candidato a governador, porque o Tarcísio deixou uma vaga aberta. Sai do mandato, renuncia ao mandato para disputar o governador também 6 meses antes. Quem assume no lugar dele? Coronel Melo Araújo, do PL. Favorece o PL. E amigo pessoal do Bolsonaro. Favorece o PL, favorece o Bolsonaro a ter um prefeito em São Paulo. Abre vagas, abre espaço na negociação para senador, para deputados. Abre toda uma vaga para negociação. Além disso, o Tarcísio ele é um nome favorito do mercado, ele é um nome que concilia bem centrão-direita. Então, o Tarcísio, todos os aspectos positivos estão a favor dele. E os aspectos políticos também, porque a saída dele favorece todos os aliados que estão ao lado dele. Então, é muito difícil no jogo político, e você conhece isso, Cláudio, a tentação de todo mundo falando para você, vai, você não ir. E aí agora ele está tendo que ser estratégico e dizer que não é. Então, ele tem que ser estratégico, porque existem algumas questões que a gente ouve pela mídia que ele tem que resolver entre a família Bolsonaro e entre a oposição, porque sem dizer que ele já está apanhando pra caramba. Né? Não tem uma fala dele que não vire uma ação contra ele. E esse jogo cria tensão no candidato. Se o Tarcísio não se policiar, se o Tarcísio não tiver alguém do lado dele ali fazendo um media training direto com ele, para ele ter as papas na língua, não deixar a soberba ultrapassar os limites da bondade dele, da gestão dele, do caráter técnico dele. O lance da Coca-Cola é um exemplo, né? A Coca-Cola é um exemplo. Se ele tivesse sido treinado ali, como os políticos de alto escalão são treinados diariamente para poder vincular a narrativa que ele tem que dizer à realidade, ele não cometeria esse erro aí. Estamos aqui com o Lincoln Xavier. Lincoln, você tem 1 minuto para concluir o que nós estamos na expectativa de 1 ano da eleição do ano que vem. Concluir o quê? Porque o nosso tema colocado foi falta 1 ano para a eleição. Falta 1 ano para a eleição. A gente falou aí sobre a situação do Tarcísio e agora eu gostaria que você concluísse em 1 minuto, dando mais algumas dicas para aquelas pessoas que devem ficar alertas, porque falta menos de 1 ano para a eleição do ano que vem. Eu vou dar uma dica para o cidadão, para o eleitor. Falta 1 ano para a eleição. Em outros anos, a eleição não estava tão antecipada como hoje. Mas você já está começando a ver candidatos na rede social compartilhando conteúdos políticos no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook, e isso é reflexo da eleição que está se aproximando. Isso não é campanha antecipada, isso não é um ato extraordinário dos candidatos, né? Mas o que eles não podem fazer é pedir voto. Então, se alguém nesse período, até agosto do ano que vem, se alguém, na ânsia de abordar você, sem fazer o engajamento necessário, pedir voto, o eleitor pode denunciar pelo site do TRE o pedido de voto desse candidato que te abordou de maneira indevida. Lincoln, até a próxima quinta-feira. Valeu, Cláudio. Obrigado, Demétrios. Obrigado, ouvintes. Até quinta.